Estou aqui hoje, né, a convite do pastor Nilson, para falar sobre um assunto muito importante. Nosso pastor tem falado constantemente sobre vivermos um novo tempo. E a mensagem dessa manhã tem como título esse mesmo: Vivendo um Novo Tempo. Quando nós falamos sobre um novo tempo, existem várias pessoas que estão curiosas, né? O que essa mesa representa, né? O pessoal já fica pensando, nossa, o que é essa mesa? Quando nós falamos sobre um novo tempo, nós temos a tendência a olhar para essa palavra, tempo, e no âmbito semântico mesmo, tentarmos entender o significado, pensarmos no cronológico, né? Então eu vou dizer assim, olha, eu tenho tanto tempo para terminar a mensagem. Eu estou falando de tempo no âmbito cronológico. Mas aqui, eu gostaria que a gente analisasse nessa manhã a palavra tempo ou novo tempo, não no âmbito cronológico, e sim em uma nova mentalidade, ou recuperarmos uma mentalidade que perdemos, tá bom? Então você me acompanha nessa linha de raciocínio. Vamos tentar destrinchar um pouquinho mais essa ideia, vamos lá. Vocês que são bons de Bíblia, tá bom? Vocês me ajudam, vamos lá. Deus levantou um homem para libertar o povo do Egito, correto? Quem foi? Moisés. Moisés, quando tinha lá seus 80 anos, foi designado então por Deus a ir até o Egito e falar com o faraó. Depois de todas as pragas, o faraó então deixa o povo ir, tem aquele acontecimento lá do Mar Vermelho, e eles então estão no deserto. O percurso deveria demorar menos de 40 anos, ou era de fato 40 anos o percurso que eles deveriam fazer? O que vocês acham? Muito menos. Por que será que eles não chegaram à terra prometida, como nós vemos lá em Deuteronômio 31? Por que será que eles não chegaram lá antes? A mentalidade ainda não era uma mentalidade preparada para aquele momento. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. A mentalidade fez com que eles ficassem rodando 40 anos no deserto. Se nós disséssemos aí que era para demorar em cerca de 40 dias, demorou 40 anos para o propósito de Deus cumprir, a gente está dizendo nas entrelinhas que Deus se atrasou. Na verdade, o plano estava pronto. Quem se atrasou foi o povo, porque não transformou a sua mentalidade. Então quero que você analise comigo as escrituras nessa manhã e entenda essa pregação, vivendo em um novo tempo, tempo não no âmbito cronológico, mas tempo como uma nova mentalidade, ou algumas ideias que nós precisamos retomar. Quando eu falo de construir um novo tempo ou reconstruir algumas coisas, eu lembro de alguns personagens na Bíblia. Dentre esses, eu lembro de um em especial, alguém que foi importante na construção ou na reconstrução de muros, trazendo preceitos que haviam sido esquecidos. Eu lembro de alguém que foi muito importante. Alguém pode me ajudar com o nome de alguém que foi importante na reconstrução de muros? Neemias. Esse foi um grande homem de Deus. E é sobre Neemias e sobre o livro aqui de Neemias que nós vamos falar nessa manhã, para falar sobre viver um novo tempo. Primeiro, quero só fazer uma contextualização histórica para nós estarmos aqui todos situados, tá bom? Tentando entender aqui o que aconteceu na época de Neemias. Vamos lá. Primeiro, Neemias, ele é de descendência daqueles que haviam sido levados cativos até a Babilônia, correto? Então lá nós tínhamos Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele tem um sonho, e nesse sonho ele enxerga lá uma estátua. Está lá em Daniel 2. Lá existem alguns povos e reinos que passariam pela terra. Nós temos lá os babilônios, nós temos lá os persas, né? Nós temos lá também gregos, romanos. Nabucodonosor fica um pouco, né, intrigado com aquele sonho. Daniel vai até lá, e vocês conhecem a história. E Nabucodonosor reina durante um tempo, até que os persas, eles tomam conta daquele espaço. Isso acontece primeiro com Ciro, um rei persa. Logo em seguida, Ciro baixa um decreto para que alguns exilados voltem para a Judéia. Depois de Ciro, nós temos um outro rei persa, o Xerxes I. Depois de Xerxes I, nós temos lá a história da rainha Esther, né, que é declarada como rainha. E logo na sequência nós temos o Artaxerxes. É um trava-língua, e se eu errar em algum momento da pregação, você me perdoa, tá bom? Então, o Artaxerxes, ele herda toda essa potência do povo persa.
Na época, Artaxerxes I é o rei e ele tem um copeiro. Para quem não sabe, na época em que os reis, né, tinham lá seus funcionários, eles tinham alguém muito especial, que era o copeiro. O copeiro do rei, ele era especial primeiro porque ele escolhia o vinho, o melhor vinho, um vinho de qualidade para o seu rei, mas também porque ele tinha uma função bastante perigosa. Ele experimentava o vinho antes do rei, porque se estivesse envenenado, ele morreria e o rei saberia que tinha veneno naquele vinho. Então ele tinha uma função assim muito honrosa ali com Artaxerxes. Para a gente tentar entender o contexto do que acontece no livro de Neemias, e depois nós vamos destrinchar alguns pontos e aplicações nessa manhã, uma coisa interessante é que Neemias, num determinado momento, ele se sente triste. O livro nos conta que ele está triste porque ele ouve que lá em Jerusalém, o seu povo, o povo lá então de onde ele tem a sua descendência, está sendo destruído. Os muros foram derrubados, os portões foram incendiados, e ele está triste e um dia se apresenta na presença do rei Artaxerxes. E aí, quando o rei percebe que ele está triste, faz uma pergunta a ele: por que você está triste? E aí ele fala para o rei: olha só, derrubaram os muros lá de Jerusalém, incendiaram os portões, e eu estou bastante preocupado, triste, é a terra dos meus antepassados. Em seguida, com muita ousadia, ele pede ao rei para que ele possa ir até lá. Isso a partir ali de 465 a.C., Artaxerxes I está ali no reinado. Em 445, Neemias, de acordo com as escrituras, faz esse pedido então ao rei. Ele vai até lá e antes de sair ele pede algumas coisas ao rei. Eu achei ele bastante ousado. Ele diz o seguinte: olha, além de me permitir ir, você pode, por favor, assinar alguns documentos? Primeiro, para que eu possa passar por algumas regiões. O senhor tem poder, né, e pode me ajudar com isso. Segundo, você pode me ajudar também com alguns documentos para que algumas pessoas me ajudem com madeira e algumas outras coisas que eu vou precisar na reconstrução do muro? E o rei fornece isso a Neemias. Ele vai até Jerusalém e durante o livro você percebe que ele encontra várias e várias dificuldades. Primeiro, dificuldades externas aos muros, de várias pessoas falando que ele não iria conseguir, que aquele ia ser um projeto frustrado, mas ele encontra também alguns problemas internos. Problemas esses relacionados ao próprio povo, que havia sofrido muito com a cobrança indevida de impostos, né, e estavam bastante dilacerados ali, sem esperança. Neemias então ele reconstrói esse muro, e é muito importante o desfecho do livro, que nós vamos analisar inclusive nessa manhã. Tendo visto esse panorama geral, e agora que você já tem assim um pouco claro na sua mente tudo o que aconteceu no livro de Neemias, nós vamos fazer algumas aplicações. E eu quero que a gente conduza essas nossas aplicações do livro de Jeremias pensando sempre em vivermos um novo tempo no âmbito da mentalidade. Neemias, ele não foi para lá só para reconstruir muros ou portões, ele foi para reconstruir a mentalidade do povo, trazê-los de volta ao arrependimento, trazê-los de volta à palavra, às escrituras, trazê-los de volta ao Senhor. Quando Neemias ele fala sobre a terra dos seus antepassados, ele se lembra muito bem dos grandes feitos de Deus através de pessoas que já passaram e já se foram. Quando nós falamos sobre honra, nós estamos dizendo o seguinte: nós estamos buscando viver um novo tempo e mentalidade, mas isso não quer dizer que nós vamos desconsiderar tudo o que Deus fez através de homens de Deus que passaram inclusive por essa igreja. Um dia, uma pessoa teve uma visão de Deus, um projeto de Deus, de pegar um lugar como esse e transformar esse lugar no que nós hoje podemos usufruir. Essas atitudes, esses projetos que foram iniciados lá atrás, não podem ser desconsiderados. Muitas pessoas acham que viver um novo tempo, uma nova mentalidade, é a mesma coisa que desconsiderar aqueles que já passaram. Neemias foi para construir, reconstruir muros, mas jamais se esqueceu do que fizeram antes dele. Viver um novo tempo não significa apagar os grandes feitos de Deus através de pessoas que passaram por algum lugar. A nossa geração, irmãos, tem muito o que aprender com as gerações que já passaram e as gerações que estão aqui, e nós devemos ter humildade para declarar isso.
Não trata-se só do Cronos, trata-se de uma mentalidade da nossa geração, de dizermos o seguinte: há uma geração que já passou, há uma geração que está aqui, existem gerações que estão por vir, e todas essas podem ser usadas na tarefa de pregar o Evangelho de Deus. Também nós temos que entender que o espaço que nós congregamos hoje foi construído por esforço de pessoas que já passaram, e que a honra deve ser devida. Nós precisamos lutar também, como nova geração, para manter de pé os muros que guardam a palavra de Deus, a fé e o Evangelho verdadeiro, o que foi plantado aqui desde o princípio. Algo que o pastor Nilson falou nas semanas passadas me chamou bastante atenção. Ele, por diversas vezes, ele coloca a Bíblia na cabeça e diz: a nossa base é a palavra. Que nós façamos um esforço para manter de pé esse muro que declara que a palavra de Deus é o que nós devemos seguir até o fim. Que a nossa igreja nunca negocie princípios, e que as gerações que estão por vir entendam que aqueles que chegaram primeiro plantaram aqui essa semente, construíram esse muro, e esse muro deve ser mantido. Assim como Neemias se entristeceu e se preocupou com a terra dos seus antepassados, esse texto me mostra que uma nova geração, ou viver um novo tempo, não quer dizer que nós desconsideramos o que foi feito antes. Mas existe um segundo ponto, e um ponto muito interessante, e eu quero saber quem está com o tijolinho. Deus, está escrito Deus no tijolinho. Alguém está com esse tijolinho? Está ali no fundo. Você pode trazer, por favor? Mas há um segundo tijolinho, uma segunda aplicação bastante interessante, que eu gostaria de tratar com vocês nessa manhã. E aos poucos, com cada um desses detalhes, o nosso muro vai sendo construído. Obrigado, viu? Obrigado. Esse outro tijolo aqui do nosso muro representa Deus. Primeiro, logo na primeira fileira, ele representa a base de qualquer construção que nós formos fazer. Quando nós olhamos para o texto, lá em Neemias, no capítulo 2, versículo 8, por favor, Lília, tem algo que eu achei interessante. Neemias diz para o rei que estava triste, porque a terra dos seus antepassados havia sido destruída. Neemias fala algumas coisas para o rei, mas o texto ele deixa claro uma coisa. Ele diz assim: embora eu tenha articulado as ideias, embora eu tenha falado com o rei, o que fez com que o rei me deixasse ir? Lá no versículo 8 vai nos mostrar essa resposta, bem no finalzinho do versículo. Diz o seguinte: o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. E nesse versículo eu posso aprender várias lições. Primeiro, que de acordo com a palavra, não foi a fala de Neemias que convenceu o rei. O versículo diz claramente: o rei atendeu porque a mão de Deus estava sobre ele. Viver um novo tempo é também entender que, embora existam estratégias diversas, é Deus quem faz, e é Deus quem é poderoso o suficiente para realizar a boa obra. Também é importante que nós entendamos o seguinte, que é por isso que na construção ou reconstrução da mentalidade, nós temos que entender que Deus deve estar na base, sustentando todo o resto, e é por isso que Ele está ali dentre os primeiros tijolinhos. Deus é a base para a construção dos nossos muros. Como diz lá em João, capítulo 15, versículo 5, por favor: sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer coisa alguma sem mim. Essa é a palavra do nosso Deus a nós. Então, Deus deve ser a base. Existe também um terceiro tijolinho e um terceiro tópico importante que nós podemos aprender aqui com Neemias. Alguém está com um tijolinho que está escrito orar, por favor? Está aqui com a Andréia? Obrigado, viu, Andréia? Então vou ficar mais para cá para você subir mesmo. Muito obrigado, viu? Esse outro tijolinho, também muito importante, é um outro tópico que eu também acho interessante de nós analisarmos. Quando Neemias está construindo o muro, existem algumas coisas que as pessoas dizem a ele, correto? Primeiro, de que o plano seria frustrado, de que de alguma forma não daria certo. Eu não sei se você já parou para reparar no texto. Na primeira vez que eles falam, Neemias responde. E ele responde o seguinte, sobre as brechas.
Ele diz o seguinte: vocês não têm coisa alguma conosco. Deus é responsável por essa obra, mas vocês não têm coisa alguma conosco. É a primeira resposta de Neemias, nós já vamos ver no texto bíblico. Só que depois, na segunda e na terceira vez, acontece algo interessante. Neemias, ele não responde o que as pessoas falam. O que ele faz? Ele ora. Ele entrega nas mãos do Senhor e diz: o Senhor é fiel para cumprir a boa obra, e o Senhor também é justo, faça justiça, o Senhor é o justo juiz. Na primeira vez ele responde, nas outras duas não. E eu quero ver isso no texto bíblico com vocês. Por favor, Neemias no capítulo 2, versículo 20, Lilian, por favor. Lá diz o seguinte, 2:20. Primeira vez Neemias responde: eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. E ele responde para as pessoas: vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Essa primeira vez ele responde. Mas olha o que acontece na segunda vez, lá no capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Capítulo 4, versículo 4 e 5. Quando eles insultam, falam algumas coisas a respeito do projeto de Deus, olha a resposta de Neemias: então respondi, não, então orei, ouve-nos nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados, que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. E olha o que acontece na terceira vez, lá no versículo 7, capítulo 4 de Neemias, versículo 7. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdonitas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de iras. O seguinte: eles planejaram vir e lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Próximo, por favor. Mas nós respondemos a eles? Não, nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Na primeira vez Neemias disse: nós não temos nada com vocês. Na segunda e na terceira vez ele orou. E esse texto me ensina grandes coisas, que na construção da mentalidade de um novo tempo haverão Sambalates e outros mais, dizendo: não vai dar certo, vocês não vão conseguir. Esse texto também me ensina que é interessante. Na primeira Neemias responde, nas outras duas ele ora, porque às vezes você vai tentar apresentar uma visão a pessoas que de fato não entenderão, porque quem dá o discernimento é o Espírito Santo. Na oração nós encontraremos também sabedoria de Deus para vivermos um novo tempo, conexão com Ele para sabermos o que devemos e se devemos responder quando as pessoas dizem: esse projeto será frustrado. Uma coisa interessante também é que viver um novo tempo requer, acima de tudo, ouvir a voz de Deus. Deus é quem dá o direcionamento. Imagine você que Neemias, numa posição de destaque, tem que sair do seu conforto para ir para uma terra toda destruída para reconstruir muros. Uma tarefa um tanto quanto grande, difícil de ser realizada. Mas quando há a voz de Deus, quando há um plano de Deus e as mãos de Deus estão estendidas, não há o que faça esse plano sucumbir. Deus é soberano e aonde Ele estende as suas mãos, as coisas acontecem de fato. E eu creio que se nós queremos viver um novo tempo, nós temos que orar ao nosso Deus, ouvir a voz do nosso Deus e seguirmos na direção na qual Ele tem nos dado. Que Deus nos abençoe e fale conosco, mas nós precisamos nos direcionar a Deus e orar. Existe um quarto ponto que é interessante também, que fala sobre lutas. Alguém está com esse tijolinho escrito lutas, por favor? Está aqui? A hora que eu entreguei para o irmão, ele falou: que isso, irmão? Logo cedo, né? Algo escrito luta, será que é para mim, né? Mas era só a exemplificação de um dos pontos, viu? Bom, esse outro tijolinho representa um outro ponto interessante também sobre a construção dos muros ou reconstrução para vivermos um novo tempo. Conforme os muros vão subindo, as lutas também vão aumentando. Eu vou ver com vocês no texto bíblico aqui agora, mas é interessante pensar o seguinte: eles começaram a obra de reconstruir o muro. Quando o muro estava pela metade, de acordo com o texto bíblico,
já foi necessário que parte das pessoas que estavam engajadas no trabalho fizessem, sabe o quê? Com uma mão segurassem coisas para ajudar na construção do muro e na outra mão espadas, armas. Quando o muro começou a ser reconstruído, não tinha tanto perigo assim. Mas quando algumas pessoas que não entendiam o propósito que estava ali colocado no coração de Neemias por Deus, quando eles começaram a ver o muro subindo, as ameaças começaram a aumentar. E aí era preciso que em uma mão estivessem as coisas para ajudar na construção do muro e na outra espadas, armas para se protegerem. Nós vemos lá em Neemias, no capítulo 4, versículo 16 e 17, esse trecho, que diz o seguinte: dali em diante, ou seja, da metade do muro em diante, apenas metade de meus homens trabalhava, porque a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá. 17, que construiu o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. As ameaças começam a aumentar conforme o muro vai subindo. Quando nós buscamos um novo tempo, reconstruir muros, construir muros, nós vamos encontrar muitas lutas, nós vamos encontrar guerras, e conforme o muro vai subindo, pode se preparar que as lutas vão aumentar. E com uma das mãos nós estamos trabalhando, e com a outra mão nós estamos com a nossa espada, porque é Deus quem nos protege e Deus que está conosco. Quando nós entendemos que nós precisamos nos munir também para protegermos os nossos princípios, protegermos os muros que temos construído para esse novo tempo, nós entendemos que é necessário, assim como diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 13, Efésios capítulo 6, versículo 13, portanto, vistam toda a armadura de Deus, essas são as nossas armas, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. 14, assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos estar munidos e preparados para proteger os nossos muros e os nossos princípios nessa reconstrução ou construção de um novo tempo. Existe também um outro ponto, que é um tijolinho escrito agir. Alguém está com esse tijolinho escrito agir, por favor? Está aqui. Esse ponto é bastante interessante. Muito obrigado, viu? Esse ponto é interessante porque quando nós olhamos para esse processo de reconstrução, em alguns momentos as pessoas reclamaram com Neemias. Disseram para ele: olha, é o seguinte, nós estamos com vários problemas, nós temos dificuldade, os camponeses, estão lá ajudando nos muros, e aí agora nós estamos sem mantimentos, nós já perdemos algumas propriedades, os nossos filhos estão sendo entregues de novo como escravos, e aí muita gente reclamando. Quando eu olho para algumas aplicações relacionadas a esse trecho, eu entendo o seguinte: Neemias era alguém muito comedido, ele era inteligente, dava para ver que ele era muito articulado, e aí quando as pessoas reclamam com ele sobre isso, a Bíblia diz duas coisas que eu acho interessantíssimas. A primeira, diz assim, que ele ouviu e ficou indignado. E uma pessoa talvez impulsiva, no momento em que ficou indignado, poderia dizer coisas que não são as corretas. Mas o versículo diz algo que eu acho extremamente interessante. Diz que Neemias ouviu, ficou indignado e disse o seguinte: depois de refletir um pouco, então ele convocou o povo para resolver a situação. Perceba que quando Neemias ouviu, ele não corroborou aquela discussão toda sobre os problemas que estavam acontecendo. Ele não continuou falando sobre os problemas, porque para falar de problemas tem gente demais.
Isso aqui mostra também que as dificuldades, que esses problemas não estão só do lado de fora dos muros, que nós temos aqui dentro também dos muros alguns problemas a serem resolvidos. Nenhuma igreja é perfeita, nenhuma família é perfeita, nenhum relacionamento é perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas o que me chama a atenção é que Neemias ouviu o que o povo dizia, a reclamação do povo, e aí começou a pensar. E só depois chamou todos para resolver. Olha que interessante. Está lá no capítulo 5 de Neemias, por favor, no versículo 6 ao 8. Capítulo 5, versículo 6 ao 8. Obrigado. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. E olha na sequência. Depois de pensar bem na questão, Neemias não respondeu naquela hora. Ele pensou bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando os seus próprios irmãos, ao cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema, resolver o problema. Na reunião eu lhes disse: temos feito todo o possível para resgatar os nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês o vendem de volta à escravidão. Quantas vezes precisaremos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Neemias foi aquele que agiu em prol da solução. Então, se eu tenho uma aplicação interessante para deixar para você nessa manhã seja a solução. Já tem gente demais para falar sobre o problema. Você pode agir em prol do reino e colaborar para vivermos um novo tempo, para construirmos os muros, reconstruirmos muros, agindo para a solução. Tem gente demais para falar sobre problemas. Existem problemas dentro dos muros. Não existem famílias perfeitas ou igrejas perfeitas. A igreja, ela não é perfeita. Seja criativo, assim como o nosso Deus é. Pense, reflita e traga a solução. Apresente a solução. Enxergue em um entrave, em um problema, a solução. Não gaste o seu tempo comentando o problema apenas. Você pode ser a solução de algum problema que você está notando. É preciso parar, pensar e aí então agir, para que a gente possa solucionar alguns problemas, inclusive dentro dos muros. Eu estava um dia numa reunião, e o senhor me permite, pastor Mário, falar sobre uma coisinha? Eu estava um dia numa reunião, e eu lembro que tinha algumas pessoas assim, uma geração mais nova assim, Não que o senhor seja velho, não estou querendo dizer isso, por favor, viu, senhor Mário? Nós estávamos lá na reunião, e eu lembro que nós estávamos ali, eu, o Filipão estava por lá, o Bima também estava, o Mateus também estava, e nós estávamos falando sobre algum assunto, e aí todos nós estávamos só ouvindo, aprendendo, com a geração dos nossos pastores, e aí de repente a gente ficou com um nó na cabeça mesmo, e aí o pastor Mário, ele fez assim, eu me lembro até hoje, ele fez assim, e aí o pastor Nilson falou: pois não, pastor Mário. E o pastor Mário falou algo assim, foi só uma frase, mas parece que a situação assim se resolveu, sabe, uma frase. E eu me lembro que o pastor Nilson até falou assim: olha só, o que é sabedoria? É uma frase para resolver uma questão toda que a gente estava resolvendo aqui. Eu me lembro que o Mateus olhou para mim assim, falou: nossa, uma frase foi suficiente para resolver. Você conhece gente assim? Às vezes a pessoa está ali em silêncio, ela está observando tudo, ela até fica indignada com alguma coisa, mas ela para, ela pensa, ela reflete, ela faz como Neemias fez, e ela constrói na mente algumas ideias, ela procura uma solução e não somente comentar os problemas, e ela chega e apresenta algo que limpa o ambiente. Isso é muito bom, é uma característica muito interessante. Pessoas assim são importantes para o reino de Deus. Neemias foi esse, ficou indignado, parou, ouviu, pensou, e aí então trouxe a solução. Seja esse o que traz a solução. Só que um outro ponto importante que eu também aprendo aqui com a história de Neemias, e é um outro tijolinho, é o tijolinho que está escrito aí, Bíblia. Alguém está com esse tijolinho, por favor? Pode nos trazer? Chegou a sua vez, minha irmã. Ela estava toda preocupada, falou: nossa, e agora? É um tijolinho escrito Bíblia. E esse ponto é interessante, porque a Bíblia, ela nos traz o conhecimento.
a palavra nos diz, né, que nós conhecemos e crescemos espiritualmente ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus, palavra de Deus. Muito obrigado, viu, minha irmã? A Bíblia, ela é muito importante. Primeiro, para nós conhecermos de maneira profunda qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Quando nós entramos em contato com a Bíblia, nós começamos a enxergar o Evangelho puro e simples, tal qual ele é. O Evangelho de Jesus Cristo, que se preocupa com as pessoas, aquele que nos pede para se entregar pelo nosso próximo, entrega a si mesmo na cruz do Calvário. Quando nós entramos em contato com a palavra, nós conhecemos mais e mais o nosso Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que lá em Neemias, no capítulo 5, versículo 14, capítulo 5, versículo 14, diz algo interessante. Diz assim: Neemias, ele era governador, e ele poderia ter alguns privilégios. E o texto vai dizer algo interessante sobre os privilégios que Neemias tinha, mas abriu mão. E no desfecho desses versículos, tem algo dito ali que eu acho que é maravilhoso. Eu queria ver isso com vocês, a partir do versículo 14. Durante os 12 anos em que fui governador em Judá, ou de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos tributo de alimentação ao qual tínhamos direito pela lei. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo, exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo. Mas, por temor a Deus, não agi dessa maneira. E olha o que diz na sequência: dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora 150 judeus e oficiais comessem com frequência à minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo. E no entanto, eu não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito. E olha o que ele diz no desfecho: pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada demais. Quem entra em contato com o Evangelho e que entende o Evangelho na sua essência, se preocupa com o seu próximo. E eu vou dizer uma coisa para você: se nós não tivermos como um dos tijolos nos nossos muros a palavra de Deus, nós seremos facilmente enganados. Daqui a pouco, alguns de nós podem estar comprando terrenos no céu. Daqui a pouco, alguns de nós poderemos estar por aí comprando vassoura santa, que conforme você varre sua casa, o inimigo vai embora. Se nós não tivermos como um dos tijolos aí do nosso muro a palavra de Deus, não estivermos pautados nela, nós seremos facilmente enganados. Porque a palavra diz que o enganador vem para enganar, se possível, os eleitos, os escolhidos. É muito perigoso. Para viver um novo tempo, é preciso estar pautado na Bíblia, compreender e viver o Evangelho puro e simples. Neemias tinha direitos, mas abriu mão de tudo isso, porque entendeu que os seus irmãos já estavam carregando fardos pesados demais. Seja um conhecedor da palavra para não ser enganado. Se sua base não estiver na palavra, daqui a pouco você vai ser enganado. Devemos manter de pé o muro levantado pelo pastor Reinaldo, pelo pastor Nilson, pelo pastor Mário, pastor Tasha, pastor Rubem, diversos outros pastores, de estarmos pautados na Bíblia e na palavra. É preciso ser conhecedor da palavra no processo de um novo tempo. Inclusive, a gente nem precisa abrir aqui, porque no processo de tentarem destruir ou descredenciar Neemias, chegaram até a dizer para uma pessoa, trazer uma profecia a Neemias, dizendo: olha, o povo inimigo está vindo pegar você, se esconde lá no templo, corre para dentro do templo. Neemias disse: Deus está comigo, eu não preciso fugir de ninguém. Mas ele também sabia, como bom conhecedor dos princípios de Deus, que naquele lugar só um sacerdote poderia entrar.
E as pessoas diriam: Neemias não é sacerdote, entrou no templo, e poderiam blasfemar contra ele. Conhecedor das bases e preceitos de Deus, não se deixou enganar e disse: essa profecia não é de Deus, eu conheço os preceitos do Senhor. Uma coisa que eu acho que é interessante em Neemias é também que ele tinha foco. Tem um tijolinho aí, está escrito foco, você pode trazer, por favor? Neemias, ele tinha foco. Uma das frases assim emblemáticas de Neemias, que eu gosto muito, é a seguinte. Obrigado, viu? É a seguinte, quando as pessoas disseram para ele o seguinte: nós precisamos falar com você. Viram que o projeto estava se desenvolvendo? Aí Sambalate e outros mais chamaram Neemias para conversar e disseram lá por 4 vezes: nós precisamos falar com você. Alguém lembra o que ele respondeu? Alguém lembra? Dona Carmen, sempre muito sábia: estou realizando uma grande obra, não tenho tempo a perder. Ele estava focado. Quando você olha para o desenrolar aqui da história, algo interessante também acontece. Quando eles tentam 4 vezes, Carmen, falar com Neemias, e ele responde: estou realizando uma grande obra, não tenho tempo a perder. O que eles fazem depois? Eles dizem assim: chegou uma carta aberta aqui dizendo que vocês estão reconstruindo o muro para se voltar contra o rei da Pérsia. É um boato aí, né? Estão falando, né? E aí começam de alguma forma, e o próprio texto bíblico diz que estavam tentando trazer essa dúvida mesmo, para descredenciar Neemias. Neemias continua focado no seu propósito. Ele diz: eu não tenho tempo a perder, eu mantenho os meus olhos fixos no projeto, no propósito que Deus tem para o seu povo. Nada vai tirar os meus olhos de lá. As pessoas podem falar ao entorno, mas quando nós estamos focados em viver um novo tempo, e esse é o projeto de Deus, nós não damos atenção a vozes externas. Nós continuamos falando: não posso agora, não tenho tempo a perder, eu estou realizando uma grande obra, e essa obra é a obra do nosso Deus. Quando nós entendemos que o foco é necessário, nós percebemos que às vezes não chegamos ao cumprimento das promessas de Deus para viver um novo tempo no âmbito da mentalidade, porque nós temos tudo nas mãos. Deus já realizou a parte dele, mas às vezes não há fogo no altar. E isso é muito importante de nós pensarmos. Se nós mantivermos os nossos olhos focados nos projetos de Deus, nós não vamos dar atenção a outras coisas. Vamos tampar as brechas do muro e vamos seguir em direção que Deus tem para nós. Há uma canção que eu gosto muito e reflito bastante sobre ela. É uma canção do Daniel Salles que diz assim, ó: quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Os nossos filhos e filhas irão profetizar, os velhos sonharão e a igreja mudará, viverá um novo tempo. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. E aí existem algumas perguntas que ele traz na canção. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão nós não temos fogo a queimar? Aí ele fala sobre as brechas, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos e preceitos de Deus que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. O nosso foco é imprescindível. O inimigo vai tentar nos distrair o tempo todo para não chegarmos até o propósito de Deus. Vozes externas vão começar a nos desestimular, para dizer: não vai dar certo, esse muro não pode ser levantado. Mas nós devemos continuar focados, e por isso o foco é tão importante. Como 8º tópico, alguém está com um tijolinho escrito ID? Pode trazer, por favor? Está ali com o nosso amigo. Esse tópico é importante porque o texto diz o seguinte: Neemias atendeu ao ID do Senhor. E mais do que isso,
Ele entendeu que o ID é também um propósito estipulado por Deus para cada um de nós. Neemias foi lá, realizou o seu propósito. Muito obrigado. Realizou o seu propósito. E após realizar o seu propósito, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz: Neemias reconstruiu os muros, colocou os portões novamente onde deveriam estar. E aí a Bíblia fala algo interessante: cumpriu o seu propósito, e aí entregou o cargo de governador ao seu irmão. Simples assim. Cumpriu o seu propósito, de maneira nenhuma ficou apegado a algum tipo de cargo, executou o que Deus havia entregue nas mãos dele e entregou ao seu irmão o cargo de governador. Quero ver com vocês, está lá em Neemias no capítulo 7, por favor, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão. Simples assim. Viver em um novo tempo significa também termos a mentalidade que depois que a missão foi cumprida, eu entendi que o propósito de Deus a ser realizado através da minha vida era aquele. Nenhum cargo vai dizer quem eu sou. É Deus quem diz quem eu sou. É Deus quem diz quem você é. Não é o cargo ou posição que você ocupa que diz quem você é. Como nós cantamos, nós somos quem Ele diz que nós somos. Não é o cargo que você ocupa, e Neemias tinha isso bem claro em sua mente. Tenho o meu propósito e sei que em Cristo Jesus, um cargo ou posição não vai me resumir. Eu sou quem Ele diz que eu sou, e ponto final. Como nono ponto, e aí nós estamos já terminando a construção do nosso muro, tem um tijolinho que está escrito servir. Está com alguém aí? Você pode trazer, por favor? Obrigado, viu? Muito obrigado. Esse tijolinho, ele é muito importante, porque quando nós estamos disponíveis para servir, assim como Neemias estava, nós entendemos que cada tijolinho colocado no muro é importante. Talvez você olhe lá para o grupo de voluntários, né, Bima? Tenha muita gente lá e você diz: será que o que eu realizo ou o que eu faço faz a diferença? Se você der uma olhada no capítulo 3 de Neemias, não precisa nem abrir. O capítulo 3, se você quiser chegar na sua casa e dar uma olhada, descreve todas as pessoas, e não consegue ainda assim listar o nome de todas as pessoas que estiveram envolvidas na reconstrução dos muros. É um capítulo inteiro dedicado a dizer: essa pessoa fez uma parte, essa outra pessoa fez outra parte. Esse capítulo me mostra que cada tijolinho é extremamente importante. Cada tijolinho, e agora eu quero que você entenda no sentido figurado, cada tijolinho que você traz no altar, literalmente, é importante para a construção dos muros. O que você faz em secreto pelo reino de Deus jamais será esquecido. Quando nós estamos esperando viver um novo tempo, no âmbito inclusive do voluntariado, nós estamos dizendo isso: servir é importantíssimo, e cada detalhe é importante na construção do todo. Na era de pessoas que dizem que só os grandes feitos merecem valor, nós estamos caminhando na contramão de um Jesus que vai se preocupar com alguém que está lá no cantinho, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Deus é aquele que abriu o mar vermelho, mas é aquele que também tem conhecimento de cada fio de cabelo nas nossas cabeças, de cada átomo. Deus também é um Deus de detalhes, e cada detalhe, cada tijolinho que você tem colocado no altar do Senhor não passará despercebido. Na eternidade, todos aqueles que servem e servem com amor serão galardoados. O capítulo 3 nos mostra isso, e eu vou fazer uma pergunta para vocês. De todo o capítulo 3 e de todas as pessoas que colocaram tijolos ali no muro, qual delas foi a mais importante? Será que dá para dizer uma pessoa só? Eu não consigo dizer uma pessoa só. Deus revelou a Neemias o propósito. Neemias foi até lá.
Mas Neemias sozinho conseguiria colocar todos aqueles tijolos no lugar? Ele não conseguiria. Todas aquelas pessoas foram importantes. E você, voluntário, você que serve com a motivação correta, você é importante para a construção do todo. Cada tijolinho que você traz é sim importante. E para concluir o nosso muro, tem um outro tijolinho que está escrito unidade. Está com alguém aí? Pode me trazer, por favor? Obrigado, viu, Cacá? Fingi que eu não vi você, só para você subir aqui. Obrigado, viu? Esse tijolinho eu deixei por último, porque quando todo muro está reconstruído, aí a gente consegue ver a materialização do que a unidade é capaz de fazer. Dentro do propósito de Deus, se o povo de Deus estiver unido dentro do propósito do Senhor, grandes coisas acontecerão. Assim como a Bíblia diz, Deus age na unidade do seu povo. E o interessante é que lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 1, já quando eles estão terminando a obra, acontece algo interessante. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito. A unidade, ela faz grandes coisas. Quando nós observamos todo o processo de reconstrução do muro, nós entendemos que grandes coisas dentro da unidade Deus pode realizar. E é por isso que esse último tijolinho está ali, para coroar que a unidade pode reconstruir muros, construir grandes coisas. Primeiro, vem a mão de Deus sobre a construção do muro. Você está vendo a mão de Deus aqui? Eu não estou vendo. Ainda não. Um dia espero vê-lo. Mas eu não estou vendo. O que nós conseguimos ver abaixo da mão de Deus, que está ali um ser sobrenatural, que eu não consigo ver, mas creio que Ele age em nós. Abaixo da mão de Deus está a unidade. Se a mão de Deus estiver estendida sobre a nossa igreja, e se o povo de Deus estiver em unidade, debaixo do mesmo propósito que o do Senhor, grandes coisas acontecerão e grandes muros serão levantados, porque assim eu creio que Deus é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou, amém? Para desfecho, no capítulo 8, quando a gente já está terminando a construção do muro, todos eles voltam-se para a lei de Deus e festejam. No capítulo 9, confessam seus pecados e decidem obedecer. E no capítulo 10, eles selam um compromisso. Para quem nós precisamos viver um novo tempo? Para nos esquecermos de quem passou? Não, de forma nenhuma. Essas pessoas devem ser honradas. Para mantermos todos os preceitos de Deus, construirmos muros em unidade, sob a mão poderosa do nosso Deus. E eu espero que as lições de Neemias sirvam para que a nossa igreja continue caminhando em unidade para reconstruir muros e para construir muros, porque Deus é soberano e eu tenho certeza que Ele tem uma grande obra a realizar na nossa igreja. Gostaria de convidar o Bima para orar aqui para a gente encerrar. Que mensagem, igreja? Quanto que vocês pensaram sobre construir um novo tempo, passava por todos esses pontos? Como é importante você olhar e entender que desde o começo da honra, se isso não existir, as outras coisas para frente não podem acontecer. Se nós tentarmos construir um novo tempo, uma nova geração, sem se lembrar daqueles que colocaram os primeiros alicerces, onde nós chegaríamos? Se Neemias não tivesse entendido onde estaria o muro em que o povo ajudou a construir. E o mais interessante é que Deus usa pessoas. Enquanto muitos procuram métodos, Deus usa pessoas. Enquanto muitos procuram maneiras e estratégias, Deus continua usando pessoas.
Você que está sentado nesse banco, você pode contribuir com o reino de Deus. Você pode ajudar a colocar todos esses tijolos. Você pode fazer com que o muro seja reconstruído, com que um novo tempo aconteça. É só você, assim como Neemias, dizer: Deus, eu estou aqui. Orar, me ajuda a entender os propósitos. Que você nessa manhã saia com o seu coração, como nós cantamos de manhã, queimando por um novo tempo. Mas que você faça um novo tempo acontecer. Que você coloque as mãos no reino de Deus, as mãos nos tijolos e ajude a construir. Como nós cantamos, essa é a boa parte e nunca vai ser tirada. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa mensagem e obrigado pela construção de um novo tempo que o Senhor tem colocado sobre essa igreja, através da visão do nosso pastor. Que nós aqui como povo, como teu povo, como filhos de Deus, possamos ajudar a construir esse novo tempo. Nos ajude, Pai, como diz Romanos 12:2, a mudar a nossa mentalidade, a renovar a nossa mentalidade, para que possamos experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa casa, aqui na nossa igreja, na nossa cidade. Pai, nós acreditamos na profecia dita há muito tempo atrás, que essa igreja seria um farol, que nós possamos ajudar a construir essa igreja como um farol para essa cidade e para todos os lugares onde o Senhor nos chamar. Que nós possamos fazer isso, Pai. Nos ajude em unidade, Pai. Tira do nosso meio tudo aquilo que atrapalha a unidade, Pai. Tira a fofoca, tira a mentira, Pai. Tira, Pai, futrica, Pai. Tira a intriga, divisão, rebeldia. Tira tudo isso do nosso meio, Pai. E que nós possamos caminhar em unidade, Pai, para ver de fato o Teu reino sendo construído, Pai. Porque no final não é A e não é B, mas é um muro pronto e um novo tempo sendo vivido. É o que nós te pedimos nessa manhã. Obrigado pela vida do Richard. Obrigado por aquilo que o Senhor ministrou no coração dele, por nos alimentar. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja.